exatamente por isso, eu quero dar os dados sobre salários nesse país. O ponto principal desse projeto era o respeito ao trabalho e aos direitos individuais. Em todos os momentos, a garantia do assalariado esteve presente. Até porque o governo Sarney, toda a equipe que trabalhou nessa tarefa, jamais teria coragem de apresentar um projeto que não respeitasse o direito das pessoas que trabalham nesse país. Nós temos absoluta convicção, senhor presidente, que retratamos a verdade. O que o trabalhador recebia, os cálculos de salário real foram feitos e são absolutamente perfeitos. Esta defasagem colocada pelo deputado de partirmos do índice 1 e não partirmos no fim do mês de um índice já com inflação, ele representa a verdade, porque o índice 1 representa que, na realidade, o assalariado, ao ser contratado, ele acaba recebendo o salário no final do mês. E todo o cálculo real foi feito para representar com a maior exatidão o que o trabalhador recebia. Eu tenho as mesmas apreensões que o senhor. Acho que se pudermos ir melhorando cada vez mais o nível de vida do trabalhador, tem que ser feito. E fizemos uma parte, demos 8% a mais de abono real, mas os cálculos estão absolutamente corretos. Segundo, sobre o salário mínimo, quero dar os dados aqui, senhor presidente. Desde o início, novembro de 84, representava em dólares 61%, e assim mês a mês, 55 dólares, 46 dólares, 44 dólares, 40 dólares, já em março de 85, quando assumimos o governo, 35 dólares. E assim passou o ano passado, veio o primeiro reajuste, foi a 63 de novo. Hoje está em 58 dólares, com 800 cruzados, e que representa 21% a mais real no salário mínimo do que do dia que esse governo assumiu. Sobre a cesta do Diese, o salário mínimo, em novembro de 1985, comprava os alimentos feitos pelo Diese e representava 60,8% do salário mínimo, uma lista de alimentos. Hoje, com 800 cruzados, ele passa para 51% do salário. Portanto, houve um ganho real do salariado mínimo. Estou falando no pior caso do trabalhador brasileiro. Lista feita pelo Diese. E assim por diante, senhor presidente. Temos absoluta convicção, deputado, que em todos os momentos desse projeto, o assalariado foi profundamente respeitado e este projeto traz no seu bojo mais uma etapa de distribuição de renda tão necessária no nosso país. Com a palavra, o nome do deputado Gerson Pérez, do PDS. A Excelência tem, como os demais, 3 minutos para as suas formulações. Senhor ministro, posso até estar equivocado, mas quando o presidente José Sarney e Vossa Excelência verificaram que a nova república não valia um cruzado, resolveram corajosamente, sob nossos aplausos, atravessar o Rubicão. Para mim, senhor ministro, esta nova república nasceu no dia 28 de fevereiro. E só agora podemos começar a analisá-la. Neste momento, para o povo brasileiro, Vossa Excelência e o presidente Sarney são os cruzados imperiais, acabando com os cruzeiros republicanos desmoralizados pelas vilezas de ontem e de hoje.
que esse leite registrado sob o número 2283 de 86 alimente definitivamente as esperanças dos nossos 130 milhões, a fim de que não renasçam atrofiadas e sua república, com novos cruzados, não repita 37 em 1967. Feita esta súplica, senhor ministro, o momento não comporta discussões institucionais sobre o decreto-lei. A crise de nosso país, como tem reiterado Vossa Excelência, é a das finanças em todos os níveis sociais. A fome ronda os lares brasileiros pela descapitalização. Diria melhor, poucos são capitalizados e milhões vivem na pobreza e na miséria. A crise repousa na péssima distribuição da riqueza, ou melhor, das moedas, que as autoridades imprimem e que fazem a felicidade de poucos. Contra isto, o presidente Sarney e Vossa Excelência, sem a prévia audiência do Congresso Nacional, resolveram desafiar e revogar por decreto temporariamente a lei da oferta e da procura. Correndo os riscos naturais dos desafios, aproveitaram claramente experiências de Israel, Alemanha, Argentina e até parcialmente do PAEG do ex-presidente Castelo Branco, de 64, onde a nova política salarial de reajustamento pela média e não pelos picos e os espaçamentos dos reajustes salariais para um ano pontificavam. Era menos arrochante, sem porém a proteção da escala móvel instituída por Vossa Excelência contra o surto inflacionário superior a 20%. Já o tendo aplaudido e criticado nesta casa, hoje, ao cumprimentá-lo, somente lhe faço duas indagações objetivas, para as quais, respeitosamente, espero respostas objetivas. Primeiro, sendo de seu conhecimento que muitos são os fabricantes da inflação, e como 3 minutos só nos permitem falar de poucos, indago sobre um dos principais. Qual ou quais decisões formais foram tomadas por Vossa Excelência para congelar a expansão monetária? Quanto à sua impressão, caso existentes, em que teto percentual foi congelada, já que o ponto nevrálgico do decreto, psicologicamente receptivo pelo povo, é o congelamento, e visto que a expansão de moedas anualizado chegou em janeiro em mais de 331%, e o plano tropical nada registra sobre congelamento de emissões. Segundo, senhor ministro, dívida externa, vou terminar, senhor presidente. Pastore renegociou toda a dívida externa e Bracher apenas parcialmente 1/3 dessa dívida, 85 e 86. O spread, a mesma para ambas renegociações, 1 e 1/8. Os prazos, Pastore renegociou com 16 anos, carência de 8 anos. Bracher, 7 anos, com carência de 5 anos. Por que Vossa Excelência optou por esse tipo parcial de renegociação com prazos e carências menores, se daqui a 4 meses o Brasil terá de ter novo procedimento de renegociação? Poderá explicar-nos sobre as insolentes críticas do Clube de Paris, onde seus banqueiros acusam o atual governo de mentir, o que particularmente não concordamos? E, finalmente, que artifício econômico Vossa Excelência encontrou para zerar o déficit público, se para justificar o último pacote aprovado por esta Casa, Vossa Excelência nos assegurou que, para reduzir o déficit superior a 200 trilhões, teria que sacar
por novos impostos, 40 trilhões, pela privatização de algumas estatais, 10 trilhões, pelos novos aumentos de tarifa nos serviços públicos, 12 trilhões, pela economia da baixa de juros, 20 trilhões, e finalmente pela emissão da ordem de 80 trilhões. Se para inflação zero, só com emissão zero, poderia esclarecer-nos isto? Dou a palavra ao eminente ministro e peço aos oradores inscritos que se circunscrevam ao tempo, a fim de que não haja prejuízo para os demais que tenham direito e no prazo da sessão para também formularem as suas indagações, senhor ministro. Então, com a palavra, senhor ministro. Pois não. Em primeiro lugar, deputado, queria dizer ao senhor que num processo de mudança monetária, o controle da base, da expansão da moeda, é um ponto que não é o principal ponto da reforma. Ao contrário, vai existir uma demanda muito grande de expansão da moeda nessa reforma. O importante é o seguinte, é quando nós fazemos expansão para cobrir déficit do Tesouro, e não por uma necessidade de moeda do sistema. Para lhe dar alguns exemplos, como na realidade existe uma paralisação e a moeda volta a ser moeda, que antigamente era títulos, ela acaba diminuindo muito a dívida interna e se transformando em moedas. Apenas para citar o caso da Argentina, que fez uma reforma monetária também, neste momento e nos últimos meses, desde junho desse ano, ela está tendo uma expansão da moeda na base de 10% a 12% por mês, com uma inflação de 1, 1,5%. Portanto, esta reforma monetária vai exigir expansão da moeda, não para cobrir déficit público, mas porque o sistema o exige. As pessoas guardam mais dinheiro, acaba aquela especulação da corrida do dinheiro, da aplicação no open market todo dia, e daí há uma diminuição de títulos e uma expansão de moeda natural no mercado. Portanto, quando existir essa expansão, não se assuste, não é para cobrir déficit público. Segunda, sobre a dívida externa e o Pastore. Eu quero lhe dizer o seguinte, não houve a negociação Pastore. O que existe é um documento que ele apresentou e não foi aceito. Quer dizer, na realidade, no documento ele indica que gostaria de ter uma dívida toda brasileira, negociada por 16 anos, dentro de parâmetros que ele calculava, com comissões, etc., com spreads de 1,8 para a União, não para a República, não para as estatais, que era 1 1/4, e nós realmente entramos e negociamos o que estava pendente, 85 e 86. O que estava naquele projeto Pastore foi apenas um projeto, não houve essa negociação. Se houvesse a negociação, nós não tínhamos nada para fazer, porque já estava negociado. Portanto, não existiu isso. Os banqueiros não aceitaram, existiu apenas uma oferta brasileira. Sobre o banqueiro do Clube de Paris, eu realmente não sei sobre a citação que o senhor fez sobre o comportamento brasileiro, porque eu tenho tido do Clube de Paris uma compreensão muito grande. Mais do que isso, como o Clube de Paris sempre exigia o acordo com o fundo, e nós não temos o acordo com o fundo, e não vamos buscar acordo com o fundo, na realidade o Clube de Paris ficou sempre numa posição de conversar conosco, está capitalizando os juros, e neste momento, pela primeira vez, nós tivemos contato com o Monsieur Trichet, que já nos indicou que nós vamos começar a rediscutir a dívida do Clube de Paris, mesmo sem o acordo, para verificar os pontos que são possíveis e entrarmos num processo de ajuste. E quanto ao déficit público que eu disse aos senhores, realmente ele foi através dos cortes da reforma tributária que os senhores aprovaram, absolutamente necessário, e na realidade, com esta mudança monetária, vai facilitar ainda mais o controle dos gastos públicos. Foi feito um trabalho profundamente exaustivo, deputado. Tem grupos na Fazenda trabalhando diuturnamente, inclusive sábado e domingo, há 5 meses, para poder oferecer à nação, no momento da implantação do plano, uma absoluta convicção
que as contas estão controladas. Eu posso lhe garantir que há uma diferença radical entre o momento que assumimos e hoje, porque as contas exatamente estão controladas nesse momento. Com a palavra ao nobre deputado Evandro Aires de Moura, do Partido da Frente Liberal. Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores aqui presentes, senhor ministro Dilson Funário, senhor ministro Paulo Brossard. Pode-se afirmar que com o Decreto-Lei 2283 iniciou-se em 27/2 a nova República. O apoio unânime do povo gera uma responsabilidade maior ao governo e à Vossa Excelência, como executor do Plano Sarney. É que o governo não pode mais recuar, não pode esfriar no trabalho repressivo aos que teimam em pensar que o Brasil não mudou. Senhor ministro, por causa do tempo, vou fazer, eram 6 perguntas, penso que me farei apenas 4. O preço dos serviços públicos, água, energia, telefone, tarifas postais e telegráficas, transporte ferroviário, será congelado até 27 de fevereiro de 87? É a primeira pergunta. A segunda, a gasolina e os derivados de petróleos, cujos preços estão fixados à base de $30 o barril, e agora com a queda para menos de 15, com as novas importações, terão seus preços revistos para menos? Na parte de salários, senhor ministro, os grandes prejudicados foram as classes que tinham seus reajustamentos em 1º de março, a 24 horas do Decreto-Lei 2283. Os reajustados em fevereiro tiveram 101% do IPCA e terão agora mais 8%. Os de março, que teriam 105%, terão incluído o abono de 8%, apenas 62%. Assim, enquanto os primeiros tiveram reajustamento integral, os segundos perderam mais de 40%. É um caso a estudar? É um acidente de percurso ou é um fato consumado? Anexo eu junto uma tabela. Senhor deputado, questão dos preços dos serviços públicos, posso garantir ao senhor que eles serão completamente congelados. Estão congelados. Fiz uma diminuição do preço da energia que havia saído de 30% para o setor industrial e 15% para o setor residencial. Foi republicado, mudada a portaria, baixamos de 30 para 20 o setor industrial e baixamos de 15 para 0 o setor comercial e doméstico. Quanto a gasolina e petróleo, Vossa Excelência tem absoluta razão. Se existir influência dos preços externos, temos que diminuir o preço interno aqui imediatamente. Nós estamos defasados ainda na gasolina e no petróleo. Para dar um exemplo ao senhor, nós estávamos acima de $100 o barril de gasolina em 1982, 83. E nesse momento, a gasolina está por cerca de $65 o barril, principalmente pelo congelamento de preços do ano passado, durante aqueles 4 meses, em que o petróleo, quando teve 230 de inflação, subiu gasolina cerca de 170 e 150 os produtos derivados de petróleo. Logo que permitir, com essa vantagem externa, nós começaremos a rever os preços e, se houver condições, vamos baixar aqui dentro imediatamente. Questão da punição dos responsáveis pelo Sul brasileiro, quero dizer ao senhor que está na Justiça. Foi encaminhada à Justiça e a Justiça é que deve, nesse momento, se pronunciar. Quanto aos compromissos de longo prazo e o pagamento ser cruzado em cruzeiros nas instituições financeiras, é importante compreender o espírito da reforma. Se tem pós-fixado ou se foi pré-fixado. Todos os contratos pré-fixados, desde que pode ser numa instituição financeira para a compra de um bem
onde a pessoa paga a prestação, ou num banco, num contrato pré-fixado para agricultura, indústria, o que for, como o pré-fixado já previa uma taxa de inflação e já colocou no valor dessas prestações uma taxa prevista de inflação, não é justo que se transforme em cruzados, porque a pessoa estaria pagando duas vezes. Estaria pagando já uma taxa de inflação futura prevista e transformar numa moeda forte no momento do pagamento. Portanto, todos os contratos pré-fixados, todos, sem exceção, no ato do pagamento em cruzeiros, deve ser usado a tabela, exatamente por isso que foi feita a tabela, para que naquele momento se pague menos cruzados. Em outras palavras, precisa muito mais cruzeiros antigos para poder transformar em cruzados. Portanto, toda a pré-fixação, o espírito é de que a pessoa já teve na sua prestação o valor da inflação futura e não é justo pagar duas vezes. Nos contratos pós-fixados, que normalmente são correção monetária mais juro, como a correção monetária desapareceu, ficou apenas o juro. Então, em contratos normais, a partir de 28 de fevereiro, para os meses seguintes, a pessoa paga apenas o juro estipulado no contrato. Já foram os contratos rurais. E os contratos rurais, que foi a pergunta específica de Vossa Excelência, eu quero dizer o seguinte: nos contratos, outra vez, os que tinham 35% nominais, não pode ser transformado hoje numa taxa de 35% nominal, porque seria a taxa mais alta do mercado para quem recebeu o maior incentivo. Tem que zerar essa taxa a partir de 28/2 e estabelecer um tipo de incentivo a esse agricultor diferente da taxa de juro, porque uma taxa de juro de 3% para o país inteiro, 3 ou 5, o que for estipulado, é muito pequena para diferenciar regiões. Então, certamente, algumas regiões vão receber incentivos através de outras formas, que não o crédito, que nesse momento é realmente muito pequeno. Com a palavra, o nobre deputado Amaury Miller, PDT. Senhor ministro, como Vossa Excelência não ignora, o PDT mantém uma postura de apoio crítico ao programa de estabilização econômica do governo. Todas as medidas que resultarem em benefício do povo e respeitarem integralmente os seus direitos serão apoiadas pelo PDT. Nós achamos, entretanto, que essas medidas devem ser aprofundadas e discutidas ampla e democraticamente pela sociedade brasileira. Isso posto, gostaria de oferecer à inteligência e à reflexão de Vossa Excelência as seguintes indagações. Qual a medida que o governo tomará contra os monopólios e oligopólios que controlam setores importantes da economia, como a produção de insumos básicos, alumínio, etc.? A pressão desses grupos econômicos não obrigará o governo à revisão dos preços congelados? Qual a explicação sobre o tabelamento de alguns produtos por preço acima do vigente no mercado, como ocorreu com o cimento, tabelado em 55 cruzados e que no dia 27 estava sendo vendido a 42 cruzados e 70 centavos, conforme nota que tenho em meu poder e que foi extraída pela Cocitra, uma empresa de materiais de construção de Brasília. A reforma agrária até aqui, infelizmente, não tem passado de um simples protocolo de intenções. Que medidas o governo pretende adotar para implantá-la já e agora, de maneira massiva e radical? A Federação Nacional de Estabelecimentos de Ensino publicou hoje nota oficial em toda a imprensa, sustentando que não será obedecida a tabela de conversão de cruzeiros para cruzados nos carnês das mensalidades. Em outras palavras, o congelamento dos preços não atinge as mensalidades escolares.
Qual a posição de Vossa Excelência sobre essa importante questão? Por que, senhor ministro, o pacote não contemplou a questão do congelamento dos juros da dívida externa, que acaba de ser renegociada com os banqueiros nos mesmos moldes da velha República, isto é, com pagamento integral dos juros, cujo montante, segundo consta, atingirá este ano a 12 bilhões de dólares. Nos acordos celebrados no final da semana para rolar a dívida externa, foi ou não foi mantido o Foro de Nova York e o Foro de Londres para a discussão das questões da dívida externa? Se isso é verdade, a manutenção desses foros não significaria uma grave ofensa à soberania nacional e uma violação dos compromissos da Aliança Democrática de tratar a dívida externa preservando a soberania e os interesses do país? O governo não congelou o câmbio. Por que não o fez? A eventual alteração do câmbio não irá afetar o preço dos insumos básicos destinados à agricultura, pressionando para cima os preços agrícolas? O produto agrícola a nível do agricultor tem seu preço variável em função da safra. Safra cheia, preços baixos. Safra frustrada, preços em alta, que compensam em parte o investimento e reduzem os prejuízos. É a lei da oferta e da procura, que nenhum decreto irá revogar. Preços tabelados com frustração de safra é desestímulo e calamidade para o setor. Preço tabelado para a safra normal e que venha a ser abundante é muito lucro. Como define o ministro o comportamento do plano face a esta indagação, já que os preços são tabelados? E por último, senhor ministro, eu indago: o governo pretende atender às exigências do Plano Baker, privatizando indiscriminadamente as empresas estatais rentáveis, como está estabelecido nos decretos 91.991 e 91.992 de 1985? Palavra ao senhor ministro para a resposta. Pois não, deputado. Vou procurar responder nos 3 minutos. Monopólios e oligopólios. Quero dizer ao senhor que os monopólios e oligopólios continuaremos a tratar, agora estão congelados. Eles nunca foram liberados do CIP, porque é lógico, um país que não tem e não usa o mercado internacional para poder importar determinados produtos, para estabilizar os preços dos monopólios e oligopólios aqui dentro, e nós não temos feito isso, temos tarifas e não temos tantas reservas em dólares para podermos importar e deixarmos o mercado livre, certamente eles continuam sob controle após o congelamento de preço, porque eles sempre foram enquadrados nos controles e continuarão a ser. Na questão do Plano Baker, posso dizer ao senhor que nós não pedimos dinheiro novo, não fizemos nenhum contrato, não temos nenhum compromisso com o Plano Baker. O Brasil não tem nenhum contrato de prorrogação, ou o que for, ligado ao Plano Baker. Portanto, não há nada que coloque o Brasil numa posição de privatização de empresas que não interessem ao nosso país. O que existe, na realidade, no decreto de privatização, é voltar à iniciativa privada algumas empresas que eram privadas e acabaram indo para o governo. Por exemplo, uma companhia de fiação e tecelagem no Rio de Janeiro, onde os donos dessa empresa foram à falência, o BNDES adquiriu a empresa para resolver o problema social e não há nenhum motivo para o governo brasileiro ser mais soberano tendo uma fábrica teste ou não. Não é esse o problema. Portanto, o decreto de privatização se estende em áreas que não são de serviços essenciais, não prestam serviços essenciais à população. É muito claro o decreto e a privatização desse tipo de indústria não afeta em nada o nosso país. O preço do cimento de 57 cruzeiros, ao invés de uma nota que o senhor tem de 42, há uma diferença na economia. A última vez que mexemos em preço de cimento foi em janeiro desse ano. Algumas regiões aprovamos 61 cruzeiros, outras regiões 57 e algumas 48.
eu quero dizer ao senhor que esse reajuste de preço feito no cimento em janeiro, certamente alguns depósitos, algumas casas de construção civil ainda têm estoques anteriores e vendem pelo preço que elas desejarem. Quando nós estipulamos a tabela de janeiro do CIP, que era um preço pelo menos 20% abaixo do que a indústria de cimento pedia. Na realidade, o cimento, em 230% de aumento, o ano passado ficou entre 170 e 180. Portanto, na realidade, o senhor pode ter uma nota de uma loja, mas na realidade os preços tabelados eram já pelo CIP em janeiro de 57 cruzeiros para a produção e para a venda ao público. Sobre os preços das mensalidades escolares, o Conselho de Educação vai estabelecer novamente, vai recolher os carnês e vai dar a fórmula para as anuidades escolares. Ele vai levar em consideração exatamente o valor do salário e o valor das escolas comparado com o valor médio do último ano. Portanto, ele fica congelado no valor médio do último ano. E o Conselho de Educação vai examinar isso, se eram semestrais ou se eram anuais. Se os contratos eram anuais, é como aluguel. Se o contrato é anual, é a média do último ano. Se é semestral, é a média dos últimos 6 meses. Portanto, ele verifica os aumentos das escolas e vai dar, então, a norma de como serão cobrados as mensalidades escolares. Quanto ao pagamento integral dos juros, os juros caíram, têm caído, e seria talvez uma posição diferente, impossível de ser atingida, congelarmos os juros externos, como Vossa Excelência propôs. Acho que seria muito difícil. Nós temos que ter o poder de decisão sobre os fatores e sobre a nação. Fica muito difícil tentarmos baixar um juro que todos os países da comunidade europeia, com o Oriente, juntos, tentaram durante tanto tempo, e agora que está dando os primeiros resultados de 2 anos para cá. Naquele momento da crise, em 80 e 81, foram todos os países contra a política do presidente Reagan e não conseguiram, naquele momento, fazer com que a taxa de juros internacional americana baixasse. Quanto ao câmbio, eu não conheço nenhum país que tenha o câmbio congelado, nem o senhor. Nós temos um câmbio fixo, porém não congelado. Nunca se sabe o que acontece na comunidade internacional. Nós pretendemos manter essa paridade o maior tempo possível, fixado num momento extremamente favorável para a posição brasileira. Mas em nenhum momento, nenhum país tem câmbio fixo. Impressão que... O tempo de Vossa Excelência está esgotado. Se Vossa Excelência tiver alguma pergunta que queira responder, poderá ter mais 1 minuto. Só faltou um, que é o Fórum de Nova York e Londres. Nós pesquisamos, nós soubemos todo o pronunciamento dessa casa, de alguns deputados, sobre o Fórum de Nova York e Londres. Nós pesquisamos em contratos internacionais, deputados, qualquer exceção à vida nos últimos 40 anos. Descobrimos apenas um caso, que chama Carter Bond, que no tempo do governo Carter dos Estados Unidos, como eles vendiam moeda alemã, eles fizeram um contrato com a Alemanha, em bonds, alguns bonds no mercado em marcos alemães. Somente nesse contrato tem uma pequena válvula em que ele respeita as leis alemãs, mas é feito no fórum do contrato original. Não conseguimos descobrir nenhuma exceção no mundo e nenhum contrato. Lutamos muito por isso. Vamos continuar lutando. Esse foi o primeiro round. Tenho certeza que levo as palavras de Sua Excelência registradas, que seria importante não termos esse fórum. Só que não existe nenhuma exceção até hoje, e no momento do aditamento do contrato que nós fizemos, nós apenas prorrogamos o contrato anterior com menores spreads e comissões. Nós, no contrato futuro, vamos insistir nessa tese que participamos do mesmo pensamento de Vossa Excelência. Muito obrigado a Vossa Excelência. A palavra ao nobre deputado Alberto Goldman.
Senhor ministro, em primeiro lugar, nós queremos nos congratular com o plano de reformas. Há restrições, sem dúvida, em alguns aspectos a ele, mas ele é fundamentalmente positivo, porque ele enfrenta o instrumento mais perverso de concentração de renda em alguns poucos e de retirada de renda da grande maioria dos assalariados desse país. E, em segundo lugar, ele permite, com a mobilização do povo que se deu na luta pelo congelamento, um dos maiores movimentos cívicos que se tem notícia nesse país, permite a todas as forças políticas desse país que, organizando essa população, faça com que ela, a partir desse momento, ela possa enfrentar buscar novas conquistas e fazer com que novas vitórias se possa ter num país organizado, mobilizado, lutando pela sua soberania, pela sua independência. Eu vou fazer 4 questões, senhor ministro. Primeira questão: com as medidas que a reforma estabeleceu, que tipo de distribuição de renda se pode prever? Ou seja, quais são os setores que, na concepção do ministro, são setores que ganham, quais são os setores que perdem na redistribuição que essas reformas estão provocando? Em segundo lugar, problemas na área habitacional. Nós estamos sabendo das dificuldades que vão existir no sentido de controle de qualquer tipo de preço de matéria habitacional, não só no aspecto do custo das habitações, mas inclusive no custo das locações novas, locações que não estão ainda sujeitas à lei do inquilinato. Em terceiro lugar, com uma certa contenção dos preços de serviços públicos, a energia elétrica, petróleo, inclusive serviços industriais produzidos pelo governo, parque siderúrgico, por exemplo, nós vamos ter grandes dificuldades de investimentos. Não havendo recursos novos no momento, como é que nós vamos obter recursos para que esses investimentos sejam feitos e se possa programar as necessidades futuras do desenvolvimento do país? E aí isso daqui se liga fundamentalmente à questão da dívida externa, que, no nosso entender, enquanto nós não resolvermos este problema, nós continuaremos com este gargalo, não teremos recursos suficientes para enfrentar os problemas estratégicos do desenvolvimento brasileiro. E o quarto ponto, na questão entendo que praticamente foi feito um pacto social no qual, evidentemente, as parcelas mais importantes da população não chegaram a participar, mas estão participando hoje porque o entenderam como sendo algo necessário e importante para eles. O governo deixa de lado a ideia do pacto político-social, ou o governo, a partir desse momento de mobilização tão importante que se dá na vida nacional, não pode, não deve aproveitar para que efetivamente se busque agora sentar na mesa aqueles, inclusive, que se recusavam a sentar na mesa de negociações para se discutir esse pacto político e econômico no país? Palavra ao ministro da Fazenda. Sobre a distribuição de renda, quem perde e quem ganha. Acho que é um ponto muito importante dessa reforma. Certamente o sistema financeiro perde muito, porque sempre os depósitos à vista do sistema financeiro, eles aplicavam no Open e recebiam sobre isso pelo menos a inflação e mais os juros. Na realidade, é uma transposição, uma transferência do capital para quem trabalha e quem produz. Quer dizer, a fase do capital sem risco realmente é muito punido nesse projeto. O sistema financeiro, citado aqui com um grande lucro do ano passado, era um lucro da distorção financeira. E isto acabou. O sistema financeiro vai ganhar hoje por prestar serviço. Ele é um setor de serviços e ele volta às suas origens. Ele presta o serviço e ganha sobre esse serviço. Ganha um spread sobre a diferença entre a captação e a aplicação. Nada mais do que isso. Vai ser muito mais. Senhor deputado Sérgio Cruz, do PDT. Senhor ministro, senhor presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, eu quero deixar registrado aqui
o meu apoio como parlamentar e como cidadão ao projeto de reforma monetária do governo no que toca à intenção de controle de preços. Estou convencido de que os trabalhadores, senhor ministro, os quais representam... Escala móvel de salário. Queria dizer ao senhor deputado que não há necessidade de aguardarmos os 20%. Há os dissídios coletivos que se mantêm normais, anuais. Só no caso foi colocado no projeto, no decreto, apenas o princípio da escala móvel, para que, se ocorresse qualquer acidente de percurso, o trabalhador ficasse garantido. Suponha que aconteça 20% de inflação em 3 meses, mais 20% nos outros 3 meses. Cada vez que acontecer os 20%, ele tem sua reposição salarial, que não tinha antes. Portanto, o princípio da escala móvel é o que é importante. Ele continua tendo o seu dissídio coletivo. Ele vai discutir com uma discussão entre trabalhador e empresário, e naquele momento ele vai acertar o que foi de inflação até ali, provavelmente mais uma escala real. Os 20% é apenas uma garantia a mais que o sistema não tem. Então, na realidade, isto é apenas mais um gatilho, como se diz, na economia, para dar uma defesa ao assalariado. O problema de reserva de mercado. A reserva de mercado foi aprovado nessa casa. Eu não sou contra a reserva de mercado. Toda a industrialização brasileira foi feita através da reserva de mercado. Sempre existiu setores que iniciavam a sua produção no Brasil, existia uma proteção imediata e, através dessa proteção, praticamente estava a reserva de mercado constituída dentro do país. É assim que se formou quase todos os setores da nossa economia. Na questão de reserva de mercado informática, ela tem um crescimento tecnológico extremamente rápido. E o Congresso que deve verificar se a reserva de mercado está ajudando ou se está impedindo qualquer desenvolvimento tecnológico. As reformulações são os senhores que fazem. Aqui existe uma lei aprovada que está seguida. Nunca admitimos, em nível de governo, mesmo na discussão da dívida externa, discutir qualquer detalhe sobre reserva de mercado, que é uma lei do Congresso Nacional. Essa é a minha posição. Ficou faltando a questão dos estoques reguladores, ministro. Estoques reguladores. Nós estamos fazendo os estoques reguladores exatamente para permitir que esse país, quando sofra qualquer problema climático, não seja obrigado a ter sérios problemas como tivemos em novembro e dezembro. Em dezembro, praticamente, tivemos uma inflação de expectativa, porque estava apenas começando o plantio. Não faltavam alimentos naquele momento. Na expectativa que ia faltar alimentos 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses depois, na colheita, já existia uma inflação de subida de 22% dos preços agrícolas. Esta inflação de expectativa, quando tem estoques, termina. Segundo, sempre que existe estoques, acaba o especulador. O especulador é uma relação diretamente proporcional à falta de alguma coisa. Portanto, ele impede a especulação e não permite que haja aumentos de preços através da expectativa de um processo de falta. Muito obrigado. Palavra ao deputado Hugo Mandini. Senhor ministro Deus Funaro, é indiscutível o fracasso das medidas econômicas que o governo adotou desde a posse da nova República. E a prova do fracasso das medidas tomadas por Vossa Excelência no Ministério da Fazenda durante os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro é que Vossa Excelência partiu para este decreto-lei congelando salários e preços no Brasil.
Vossa Excelência reacendeu a esperança nos 130 milhões de brasileiros. Vossa Excelência, ao levar o governo e o PMDB e o PFL a subscrever esta reforma, Vossa Excelência faz uma jogada que leva a tudo ou a nada. O processo do congelamento dos bens e dos salários é uma medida extrema, uma medida dramática, uma medida final que Vossa Excelência anunciou na ação. Mas hoje, no seu depoimento, nós não observamos uma vez sequer que Vossa Excelência pudesse admitir as dificuldades da implementação das medidas. Eu quero, nesta hora em que falo pela oposição como um dos seus membros desta casa, ler aqui os depoimentos que foram prestados pela CUT, pela CONCLAT, todos eles contrários às medidas e dizendo que os trabalhadores estão massacrados nas providências do governo. E mais ainda, o seu antecessor, o ministro Francisco Dornelles, diz que as medidas atingirão profundamente o setor privado, o sistema financeiro e os assalariados. Diz Dornelles, enfático, o pacote é, em suma, recessivo. Vossa Excelência diz exatamente ao contrário, que não haverá recessão, que não haverá desemprego, que não haverá problema no país. Vossa Excelência, praticamente numa medida tomada no grande palco nacional, faz um gesto de mágica, de prestidigitação, e diz ao país que a inflação será zero, que não haverá aumento de custos, que não haverá aumento de preço, mas que teremos uma nação recuperada. Com esse decreto-lei, tomado ao arrepio do Congresso, ao arrepio do povo brasileiro, no silêncio da noite e dado ao conhecimento do país, através exatamente de um procedimento imperial e discricionário. Senhor Presidente, eu encerro. O que eu quero saber é como Vossa Excelência vai dar condições ao produtor de soja, ao produtor de arroz, ao produtor de leite, como aqui falaram alguns deputados, para que mantenha os preços no balcão do armazém ou nas prateleiras do supermercado, se nós tivermos exatamente esse congelamento que foi feito. Em segundo lugar, Vossa Excelência anunciou que o juro bancário será de 3% ao mês. 3% ao mês. A pergunta é esta: como farão os tomadores desse dinheiro para financiar a indústria, a agricultura, a pecuária, se os preços finais dos produtos que eles produzirem já estão previamente congelados a um preço zero, de acordo com o seu depoimento? Eu encerro, senhor presidente. Apenas peço a Vossa Excelência a tolerância de um minuto mais. E mais, em terceiro lugar, aqui está, eu peço apenas a tolerância que foi dada a alguns companheiros nossos aqui que falaram. Senhor presidente, foi feito o congelamento do álcool no dia 28 de fevereiro. Os preços reajustados do álcool foram anteriores a isto e a pergunta é essa, senhor presidente: se agora congelado o preço do litro de álcool, a data de 22 de fevereiro, se, como Vossa Excelência vai resolver o problema deste álcool que teve o seu preço defasado, mais ou menos em 31,67, segundo a declaração dos produtores, já que este é um combustível brasileiro, é um combustível verde-amarelo, é um combustível renovável que envolve alguns milhões de brasileiros na sua operação. Eram essas perguntas, senhor ministro. Palavra, senhor ministro. Eu quero agradecer a palavra do deputado, porque ele acabou de comprovar que os preços foram feitos através de preços médios. E, na realidade, eu ouvi muito aqui que os preços tinham sido reajustados pelo pico e não pelos médios. E Sua Excelência, senhor deputado, acabou de demonstrar que nós fizemos corretamente pelos preços médios. Em segundo lugar, os 3% ao mês, o deputado está confundindo. São 3% ao ano. Ele ainda não percebeu que houve uma mudança radical nesse país. A agricultura
a agricultura vai ter 3% ao ano. E, na realidade, a agricultura não ia ter 3% ao mês, que dá cerca de 34% ou mais, 36% ou 37% ao ano, e que seria extremamente danoso para o processo agrícola. Agora, realmente, senhor presidente, herdamos uma condição trágica. A herança só nos levava a tomarmos medidas que permitissem mudar e estabelecer premissas e condições para fazermos a reforma. Tivemos que aguentar durante 5 meses aquele processo anterior, herdado por essa nação, onde só se beneficiou as especulações financeiras desse país, onde só se fez foi beneficiar as aventuras e o processo que levou esta nação a chegar onde chegou. Realmente convivemos 5 meses com essas medidas antigas e felizmente pudemos mudá-las. Não foi um jogo, não, deputado, e não foi um jogo de tudo ou nada, porque essa nação, nós não brincamos com o sentimento da nação. Mas um jogo de tudo ou nada contra a inflação e não contra a população brasileira. Há uma diferença muito grande. Perdão. Continua com a palavra, eminente ministro. Eu já respondi, presidente. Dou a palavra ao honorável deputado.